Veja que somente esse verso mostra que inexiste o inferno evangélico, bem como o privilegismo espírita de que alguém pode regressar dos mortos para fornecer informações. Não há privilégios. Se um espírito pudesse voltar para evidenciar o que quer que seja, seria como comprar a fé das pessoas, e Deus não age dessa forma. Jesus diz: ninguém sairá de lá até que pague o último centavo. O que prova que o inferno tem intensidade de crivo e não é eterno, mas conforme a dívida de cada um. Segundo destaque, na metáfora do rico e Lázaro, em que o rico está em tormento em um suposto inferno, fica claro que o Hades é um cenário, um holograma, é uma prisão, uma condição, como um sonho em que se está inserido. É por isso que em toda a extensão dos seus olhos, no seu Hades, ele só via a si mesmo. Já no outro lado do abismo, ele só via Lázaro e Abraão. O inferno era dele, e Abraão é a representação da religião daquele homem rico. A rehologramação é individual, é um estado consciencial de cada um no pós-morte. Atormentado, aquele homem pede misericórdia pelo que fez a Lázaro. O rico era religioso, mas nunca entendeu a verdade. E ele vê Abraão porque era no que ele acreditava. Na sequência do texto, o rico pede que Lázaro volte à vida para alertar os seus irmãos que viviam no engano, assim como ele estava. Abraão, que é a representação de Deus, nega o pedido. Segundo ponto, apontando para o lixão de Jerusalém, Jesus diz: estão vendo? Ali embaixo há um verme que nunca morre, mesmo com o calor da incineração. No grande dia, todos serão salgados. Essa expressão é o mesmo que crivados, testados. Esse inferno é a rehologramação, reviver os seus erros. Como nós já explicamos, nós estamos em um holograma, então será como um novo holograma de forma etérea. A consciência será testada de modo a provar quem é quem. 4 destaques da 7ª aula da Reuniversidade X. Primeiro, quando Jesus diz um será levado e o outro deixado, está se referindo ao que chamamos de microapocalipse, onde muitos judeus foram levados para morrer e o templo foi destruído. Por isso ele acrescenta: quem estiver no telhado, não desça. E também será como nos dias de Noé, em que, como sabemos, muitos foram carregados para a morte. Lamentavelmente, esse trecho é utilizado por igrejas pentecostais para defender um suposto arrebatamento, sendo que sabemos que não há sentido algum, já que não há para onde sermos arrebatados, porque o reino será aqui. Segundo ponto, Jesus disse: aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde a criação do mundo, nem haverá novamente. Essa passagem mal compreendida deu origem à teologia presbiteriana e também ao catolicismo preterista, que crê que tudo já aconteceu e já não há nada para acontecer. Entenda que quando a Bíblia traz palavras como jamais, nunca, todos, sempre, trata-se de linguagem hiperbólica. Para se ter uma ideia, a Guerra Fria, a Primeira e a Segunda Guerra mataram muito mais pessoas do que o microapocalipse de 70 depois de Cristo. Ou seja, o macroapocalipse está por vir e foi revelado a João no último livro das Escrituras, Iliana, Apocalipse. Quando Jesus afirma que quem falar mal dele será perdoado, está se referindo à sua manifestação humana. Quem falar mal do Espírito não será perdoado. Quer dizer que depois da cruz, quem rejeita a verdade não terá perdão. É isso que significa blasfêmia contra o Espírito Santo, contra o Espírito da verdade. Terceiro destaque. Quando Jesus multiplica peixes para Pedro, ele o faz para que saldasse suas dívidas, pois ele tinha uma empresa, sociedade, famílias para sustentar. Ali temos um auxílio financeiro, porque em seguida Jesus lhe disse: agora venha e me siga. Ou seja, esse milagre não foi apenas para que acreditassem nele, como o sistema religioso ensina. Jesus nunca fez maravilhas porque se compadeceu de alguém ou decidiu privilegiar, mas sim com propósito. Todo milagre tem um porquê, uma história. Ele andou sobre as águas para aumentar a fé dos discípulos que estavam descrentes mesmo após a multiplicação de pães. E por que ele multiplicou pães? Porque a multidão que o seguia estava sem comer havia 3 dias. 2 destaques da 10ª aula da Reuniversidade X. Primeiro, o
O sistema ensina que Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas diferentes. Contudo, essa é uma ideia triteísta romana, criada por Constantino. Entenda que trata-se de um mesmo Deus, e como nós já ensinamos aqui, o trecho descrito em Mateus 28, Pai, Filho e Espírito Santo, é um acréscimo, ou seja, não consta nos originais bíblicos. Segundo destaque, Jesus disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão. Essa passagem se refere ao que nós já ensinamos diversas vezes. A fé é a realização dos desejos do coração, crendo que o Criador já nos deu sabedoria para plantarmos e termos como resultado a colheita. Na metáfora, Jesus nos lembra que todos recebemos dons e capacidade de servir o todo. Veja que tudo que Jesus ensinava e fazia era totalmente diferente do que pregam as igrejas de hoje. O mestre ensinava organicamente, com base em alguma pergunta que lhe era feita ou em alguma situação cotidiana com a qual ele se deparava. Mas atualmente, o que os pastores fazem? Abrem a Bíblia em algum trecho escolhido por eles e adaptam o texto à vida dos fiéis. Um completo despropósito fora de contexto.